Olá, turma do terceiro ano, como vão? Hoje nós vamos falar sobre a primeira geração do modernismo no Brasil. E esse é um tema que particularmente eu gosto muito, porque eu tenho uma profunda admiração por esses artistas dessa fase. Inicialmente eu apresento aqui a vocês dois quadros importantes desse período. À esquerda está o quadro de Tarsila do Amaral, chamado O Abapuru, que significa um homem que come gente em tupi. À direita de vocês está O Menino com Lagartixas, de Lazar Segal. Vocês observem que tem muitas influências já das vanguardas europeias nessas pinturas. Em relação ao contexto histórico da época, aquele momento era vivido intensas realidades no mundo e no Brasil. Ele começa nos anos 1920, encerra nos anos 30, e quais são esses fatos históricos importantes? A Primeira Guerra Mundial, a descoberta da teoria da relatividade por Einstein, a psicanálise de Freud continua a ser importante, e a política do café com leite aqui no Brasil. Vale também registrar que essa primeira fase do modernismo ela ocorre entre as duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda. Então, o momento que o mundo está vivendo é bastante conturbado, é marcado por revoluções, transformações sociais, um intenso processo de industrialização, de avanços tecnológicos, e a arte moderna ela vai ter um compromisso maior com a questão do progresso. O progresso vai ser um valor para a arte moderna. Em relação à política do café com leite aqui no Brasil, ela se refere ao revezamento do controle do governo federal entre os políticos de Minas e de São Paulo. Isso quer dizer que Minas indicava o presidente e depois, passado algum tempo, era São Paulo que indicava o presidente da República. Por que café com leite? Porque Minas era um estado produtor de leite e São Paulo um estado produtor de café. Aqui um pouco sobre as características da primeira geração do modernismo. Havia um nacionalismo crítico, eles tinham muito orgulho de serem brasileiros, mas isso não quer dizer que eles não enxergassem os problemas sociais, ao contrário, eles valorizavam bastante o cotidiano. Havia um resgate das raízes culturais brasileiras, da cultura popular brasileira, uma renovação da linguagem para ela se tornar mais acessível, mais próxima do falar brasileiro. Havia também experimentações estéticas, novas maneiras de fazer arte, novas perspectivas. A ironia, o sarcasmo e a irreverência eram uma marca contundente desses artistas. Eles eram tidos, entre aspas, como debochados, de certa maneira. O uso de versos livres e brancos. Versos brancos são versos que seguem uma métrica, mas eles não necessariamente têm que ter rima. E um momento muito importante que é o marco inicial dessa primeira fase do modernismo é a Semana da Arte Moderna, que ocorreu no ano de 1922, em fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. Foi feita uma exposição de pintura e escultura com obras de Anita Malfatti, de Cavalcante, Victor Brecheret, entre outros. Só que eram obras todas marcadas pelo modernismo. Ocorre que a elite paulistana odiou essas obras, achou de muito mau gosto, vaiou, teve muitas críticas. Além da exposição de pintura e escultura, houve também declamação de poesia, apresentação de música, dança, conferências, mas não foi aceita essa Semana de Arte Moderna naquele momento. Mal sabiam que se tornaria um grande marco da arte brasileira. Bom, quem eram os idealizadores daquele momento? Eles eram chamados de Grupo dos Cinco. Mário de Andrade, aqui na imagem vocês veem mais à esquerda, ao lado dele Anita Malfatti, ao centro Menotti del Picchia, ao lado dele Tarsila do Amaral e mais à direita o Oswald de Andrade. O Oswald é o mais irreverente de todos, mais irônico, e é ele quem escreve o Manifesto Antropofágico. O que é o Manifesto Antropofágico? Como os índios brasileiros eles tinham o costume de fazer rituais antropofágicos, que eram de comer carne humana, mas para que comer essa carne humana? Geralmente eram pessoas de tribos rivais ou estrangeiros que eles faziam esses rituais, para absorver as boas qualidades dessas pessoas. Nas artes, o que os modernistas dessa primeira geração quiseram fazer foi isso, beber de outras fontes, de outras culturas, de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, aproveitando o que tem de melhor, mas sem negar a nossa origem e a nossa cultura.
essa frase do Manifesto Antropofágico é muito importante. To be or not to be, that's the question, que está escrito em inglês, mas em português pode ser traduzido assim, tupi ou não tupi, esta é a questão. Nós temos sim que conservar o indianismo, isso é muito importante, mas não quer dizer que a gente não se abra para as referências externas. Um poeta muito irreverente também nessa fase é Manuel Bandeira, e ele escreveu essa poesia aqui, que é bastante bem-humorada, que se chama Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Bom, vocês percebam aí que é um encontro amoroso que ele descreve, mas diferente do romantismo, não tem idealização nenhuma da mulher. A Teresa aí é descrita inicialmente como feia, diga-se de passagem, só que ao longo do processo desses encontros, ele vai se apaixonando, ao final ele já tem amor por ela, mas no romantismo não era assim, a mulher era descrita como se fosse a criatura mais perfeita de todas, só que não era uma mulher real, era uma mulher inexistente, sonhada pelos poetas românticos, né? E os modernos gostam de realidade. Bom, outro poeta brilhante desse período é Mário de Andrade, um poeta paulista, o grande intelectual dessa primeira fase do modernismo. E esse poema, O Poeta Come Amendoim, expressa bem o que Mário de Andrade pensava sobre a cultura brasileira. Mastigado na gostosura quente de amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas, num remeleixo melado melancólico, saem lentas frescas trituradas pelos meus dentes bons, molham meus beijos que dão beijos alastrados, e depois remurmuram sem malícia as rezas bem-nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é a casa de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Então, ele não nega a realidade brasileira, a cultura brasileira, que é cheia de elementos, valoriza bastante a questão da dança, da música, tem uma certa malemolência e também uma preguiça, que é um assunto que vai ser tratado bastante nessa outra obra-prima de Mário de Andrade, chamada Macunaíma. Macunaíma foi um livro escrito publicado no ano de 1928, é considerado um dos romances mais importantes do modernismo brasileiro, e ele apresenta o personagem principal, que é Macunaíma, dessa seguinte maneira. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Vejam aí que herói nós temos nesse romance. Ele nasce negro, numa tribo indígena, mas lá na frente ele vai se transformar num branco europeu que vai ir para São Paulo, vai para a cidade grande, em busca do seu Muiraquitã, que é uma espécie de talismã que ele acredita que vai resolver todos os problemas dele de forma mágica. Bom, Macunaíma é uma tentativa de construção do retrato do povo brasileiro, que não é uma tentativa nova. José de Alencar tentou fazer isso no Guarani com o personagem Peri, mas Peri é completamente diferente de Macunaíma, né? Enquanto Peri é considerado valente, extremamente perseverante e tem suas motivações ligadas aos valores da ética e da moral, Macunaíma é o oposto de tudo isso. Ele é indolente, ele conduz a maioria dos seus atos movido pelo prazer terreno, mundano. Ele é o herói sem nenhum caráter. Para finalizar, Mário de Andrade escreveu tão bem esse personagem que é uma síntese essa frase para Macunaíma.
Macunaíma só vai falar depois que completa 6 anos de idade. E quando ele fala, a frase que ele profere é essa: ai, que preguiça. O que Mário de Andrade quer nos dizer com essa obra? Que nós somos um povo que ainda está em construção, que nós temos um tempo diferente dos europeus, do velho mundo, que nós temos referências diferentes, somos ainda um pouco infantis, de certa maneira, precisamos estruturar melhor nossa cultura e a nossa identidade para a gente se firmar no mundo. Mas ele não deixa de acreditar no Brasil, isso é o mais importante. Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Um abraço afetuoso e até a próxima aula.